Você já parou para pensar no momento mais silencioso da história da humanidade? Um instante em que o céu segurou o fôlego, a terra parou, os discípulos estavam escondidos e tudo parecia ter terminado. Jesus havia morrido. O Salvador que curava, que libertava, que ressuscitava os mortos. Agora estava ele mesmo preso no domínio da morte. Mas ao terceiro dia, algo que nunca havia acontecido antes e que nunca se repetirá da mesma forma, quebrou o silêncio da morte. E o detalhe que muitos ignoram é que no centro deste momento glorioso estava um anjo. Sim, um único anjo enviado por Deus, não para fazer um discurso, mas para remover a pedra e revelar o vazio. E esse gesto carrega um dos maiores mistérios espirituais de toda a Bíblia. E eis que houve um grande terremoto, porque um anjo do Senhor, descendo do céu, chegou, removendo a pedra, e sentou-se sobre ela. Mateus 28, 2. Você percebe a grandiosidade dessa cena? Um terremoto. Um ser celestial que desce do céu com autoridade. A pedra que selava o túmulo é movida, e o que ele faz depois? Se assenta sobre a pedra, como quem declara: o impossível foi vencido. A morte perdeu seu domínio, e o céu está agora aberto para os que crerem. Esse não foi apenas um evento histórico, foi um anúncio espiritual, um sinal para todo aquele que se sentia preso, derrotado, enterrado em vida. Porque o mesmo poder que moveu a pedra também pode mover o que te prende hoje. E a presença daquele anjo ali não foi simbólica, foi profética. Curta esse vídeo, inscreva-se no canal e compartilhe agora mesmo com alguém que precisa lembrar que a morte não tem a última palavra. Agora me diga nos comentários, você já sentiu como se tudo tivesse acabado? E mesmo assim, algo dentro de você ainda esperava por um milagre? Escreva: eu ainda creio no terceiro dia. Porque hoje vamos desvendar o mistério por trás daquele anjo. Vamos entender por que Deus não enviou um exército, mas apenas um. Porque ele moveu a pedra, porque ele se assentou. E o que isso diz sobre a sua vitória, sobre a sua vida eterna e sobre a presença gloriosa que ainda hoje está entre nós. Continue até o fim, porque no final deste vídeo faremos uma oração poderosa para que o mesmo Espírito que ressuscitou Jesus dentre os mortos te levante de toda a cova emocional, espiritual e física. Quando Jesus morreu, o mundo espiritual tremeu. A cortina do templo se rasgou, o céu escureceu e o solo estremeceu. Mas 3 dias depois, o que causou o novo terremoto não foi um exército romano, nem uma revolta humana. Foi a descida de um anjo do Senhor. Isso por si só já carrega um peso imenso, porque Deus poderia ter enviado Miguel, poderia ter mandado milhares de seres celestiais para abrir o túmulo, mas escolheu um anjo com uma missão precisa: remover a pedra e manifestar publicamente o que o mundo jamais esperava. Não era só uma mensagem de que Jesus estava vivo, era um sinal do fim do reinado da morte. A pedra removida não foi para permitir que Jesus saísse, ele já havia ressuscitado. A pedra foi tirada para que os discípulos vissem com os próprios olhos que o túmulo estava vazio. O anjo se assentou sobre a pedra como quem proclama: o que separava vocês da esperança foi removido e agora está sob meus pés. Isso não é só poético, é profético. Porque até hoje, aquilo que o inimigo usa para te manter preso, culpa, medo, pecado, traumas, pode ser removido por uma intervenção divina que vem do alto. E quando Deus envia um anjo, ele não está apenas solucionando uma situação, ele está anunciando uma nova estação. Em Hebreus 1,14 a palavra diz: não são todos eles espíritos ministradores, enviados para servir a favor dos que hão de herdar a salvação? Esse anjo em Mateus 28 não era só um mensageiro, era um ministro de Deus, ativando a promessa da salvação eterna.
Ele desce do céu para trazer visibilidade à vitória de Jesus. Ele age, mas também permanece. Ele remove a pedra, mas também se assenta sobre ela, porque há batalhas espirituais que exigem não apenas um mover, mas uma posição de autoridade. Você está entendendo a profundidade disso? O anjo não ficou de pé. Ele sentou, porque quem senta, permanece. Quem senta, descansa em uma obra já concluída. Esse é o retrato da cruz e da ressurreição. Cristo venceu e agora está assentado à direita de Deus. Hebreus 12, 2. O anjo se assenta sobre a pedra como um eco visível do que estava acontecendo no invisível. O céu agora governa, a vida triunfou, e você não está mais separado de Deus. Escreva nos comentários: nada pode me separar do que Deus já venceu por mim. Se essa palavra está falando com você até aqui, pausa rapidinho e compartilha esse vídeo com 3 pessoas que precisam dessa verdade. Espalhe essa glória e se prepare, porque no próximo bloco vamos entender o simbolismo da pedra sendo movida, o que ela representa espiritualmente e como isso se conecta com as pedras que o inimigo ainda tenta colocar entre você e o seu chamado. A pedra que fechava o túmulo de Jesus não estava lá para impedir que ele saísse. Afinal, o Cristo ressuscitado não precisava de portas abertas. Ele atravessava paredes, aparecia no meio dos discípulos sem aviso. A pedra estava lá por causa dos homens, por causa da incredulidade, por causa do medo. E o anjo a removeu, não como um facilitador para Jesus, mas como uma declaração de Deus para todos nós. Aquilo que você achava ser o fim era só o começo. Quantas vezes não somos nós os que colocamos pedras diante das promessas? Pedras de dúvida, pedras de mágoa, pedras de orgulho. E então, esperamos que Deus faça um milagre, mas não permitimos que Ele remova o que bloqueia a nossa visão. Esse anjo não estava apenas operando no físico, ele estava ativando algo espiritual. Mateus 28, 2 diz que ele desceu do céu, removeu a pedra e assentou-se sobre ela. 3 ações, 3 revelações. Primeiro, ele desceu, porque a ajuda sempre vem do alto. Segundo, ele removeu a pedra, porque Deus não apenas vê, ele intervém. Terceiro, ele se assentou, porque quando Deus se move, é para estabelecer algo permanente. Você consegue ver o que isso significa na sua vida hoje? Talvez haja áreas que parecem enterradas, sonhos que foram sepultados, promessas que parecem mortas, mas o céu está dizendo: se você permitir, eu vou descer, mover a pedra e sentar-me sobre ela. Comenta aí: Senhor, move a pedra que me impede de ver a tua glória. E aproveita, se ainda não curtiu este vídeo, clica no like agora. Isso ajuda essa mensagem a alcançar outras pessoas que também precisam de ressurreição em alguma área da vida. O que mais me impacta é o fato de que o anjo se sentou sobre a pedra. Isso pode parecer um detalhe simples, mas carrega uma profundidade tremenda. Sentar-se é um gesto de domínio. É como quem diz: isso aqui está sob o meu controle. O que te enterrava agora serve de trono profético para anunciar a glória de Deus. E quando você começa a olhar para sua própria vida com os olhos do Espírito, percebe que há coisas que um dia te envergonharam, que hoje são testemunhos do poder de Deus. A pedra virou púlpito, o túmulo virou sinal, a morte virou palco da vida. Esse gesto do anjo é como uma prévia do que Jesus faria ao ascender aos céus. Hebreus 10, 12 declara: mas este, havendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, está assentado à destra de Deus. Sentar, no contexto bíblico, é assumir uma posição de autoridade plena. O anjo, enviado do trono, se assenta como uma sombra daquilo que o Filho já havia conquistado. Ele não precisou lutar, Jesus já venceu. E é assim com você.
As batalhas que você enfrenta não são para conquistar algo, mas para manter a vitória que já foi declarada na cruz. Você precisa crer. O anjo sentou, porque a guerra foi vencida. Você também pode se assentar, não em passividade, mas em posição de quem confia no poder do sangue. Enquanto os homens estavam escondidos, com medo, foram as mulheres que se levantaram cedo para ir ao túmulo. Maria Madalena e a outra Maria foram surpreendidas por esse anjo. Elas viram o céu se manifestando diante de seus olhos. Isso nos ensina que Deus honra a fé de quem busca, mesmo em meio à dor. Aquelas mulheres não foram ao túmulo esperando uma ressurreição. Foram por honra, por amor, e mesmo assim receberam a maior revelação da história. Ele não está aqui, ressuscitou. O anjo disse a elas: não temais, sei que buscais a Jesus que foi crucificado. Ele não está aqui, porque já ressuscitou, como havia dito. Mateus 28, 5, 6. Isso é tremendo. Deus envia uma mensagem pessoal para aquelas que permaneceram. E até hoje, quem permanece, recebe revelações que outros não veem. Deus está chamando uma geração de homens e mulheres que se recusam a ficar presos ao luto, à frustração, à decepção. Uma geração que vai ao túmulo sabendo que pode não entender tudo, mas continua crendo. Escreve nos comentários: eu ainda creio, mesmo quando não vejo nada. A fala do anjo é direta, poderosa e cheia de esperança. Ele diz, como ele havia dito. Ou seja, a ressurreição não era uma surpresa para Deus. Era cumprimento. Era profecia se tornando realidade. Quantas promessas Deus já te fez? E quantas você já duvidou, simplesmente porque a pedra parecia inamovível? O anjo não trouxe uma nova revelação. Ele trouxe lembrança do que já havia sido dito. Deus não mente. E se ele prometeu que ressuscitaria, ele ressuscita. Se prometeu que salvaria, ele salva. Se prometeu que restauraria, ele restaura. Esse é o tempo de nos apegarmos ao que ele já disse. Não é hora de buscar novidades. É hora de voltar às palavras que ele já liberou sobre a sua vida. É hora de lembrar das promessas e caminhar como quem acredita que a pedra vai se mover, que o túmulo vai se abrir e que a vida vai brotar. Compartilhe esse vídeo com alguém que precisa lembrar que Deus cumpre o que promete. Você pode ser o anjo na vida de alguém hoje. Após a revelação da ressurreição, o anjo dá uma ordem. Ide depressa e dizei aos seus discípulos que ele ressuscitou dos mortos. Mateus 28, 7. Ou seja, o anjo não veio apenas para confortar, veio para ativar. Quem é impactado pela presença do céu recebe uma missão. Você não é chamado para viver apenas de experiências espirituais. Você é chamado para levar a mensagem da ressurreição adiante. A glória que você recebe se transforma em envio. O consolo que você sente se transforma em missão. As mulheres saem do túmulo correndo. O medo se mistura com alegria. Porque quem vê a glória nunca mais caminha do mesmo jeito. Deus está levantando pessoas que serão testemunhas vivas da ressurreição, não apenas por palavras, mas por atitude, por fé, por frutos. O túmulo vazio ainda hoje é a maior prova de que a última palavra não é da morte, nem do inferno, é do Cordeiro. Mateus 28 começa dizendo que houve um grande terremoto. Isso não foi apenas um abalo geológico, foi um sinal espiritual. Toda vez que Deus se manifesta de maneira poderosa, a terra responde. Lembra de Êxodo 19, quando Deus desceu sobre o Monte Sinai? Houve trovões, relâmpagos e o monte fumegava. Agora, em Mateus 28, o céu se manifesta mais uma vez, não com a lei, mas com a graça ressuscitada. A terra treme porque a ressurreição abalou os alicerces do inferno. O terremoto marca a transição entre a era da morte e a era da vida eterna. E talvez, espiritualmente, você esteja passando por um terremoto. Tudo parece instável, frágil, fora do lugar.
Mas deixa eu te dizer, Deus também usa abalos para revelar glória. Às vezes, ele precisa mexer com as estruturas para abrir passagem para o novo. O terremoto em Mateus não foi destrutivo. Ele abriu caminho. Ele precedeu a vitória. Então, se algo está balançando na sua vida, não tema. Pode ser o anúncio de que o céu está em movimento ao seu favor. Deixa nos comentários: Senhor, mesmo quando tudo balança, eu confio no teu mover. Poucas frases na Bíblia têm tanto poder quanto essa. Ele não está aqui, porque essa ausência é a maior presença da história. O túmulo vazio fala mais alto do que qualquer catedral cheia. Nenhum outro líder religioso do mundo pode ser associado a um túmulo vazio. Todos estão lá, mortos, sepultados. Mas Jesus, não. Ele ressuscitou como havia prometido. O vazio do túmulo é o eco eterno de uma vitória inquestionável. E isso nos desafia a rever as sepulturas que ainda visitamos na nossa vida espiritual. Às vezes, ficamos presos a memórias, traumas, perdas e continuamos voltando àquele lugar, esperando encontrar algo. Mas o céu está dizendo: ele já não está aqui. Pare de visitar túmulos emocionais. Pare de reviver dores que Cristo já venceu. A ressurreição é um convite a deixar o passado no passado e viver o agora com fé e ousadia. O anjo aponta o lugar onde ele esteve, mas depois diz: vão adiante, ele vai encontrar vocês. Ou seja, a vida está adiante. O milagre está no caminho. O reencontro com Cristo acontece enquanto você caminha pela fé. Escreva: não vou mais chorar diante do que já foi vencido. O anjo não disse: fiquem contemplando o milagre. Ele disse: ide depressa. Porque milagres não são pontos finais. São vírgulas que apontam para o próximo capítulo. A experiência no túmulo foi poderosa, mas ela tinha um objetivo: ativar os discípulos. Cristãos que apenas contemplam, mas não anunciam, param no túmulo. Mas os que ouvem a voz do céu e obedecem se tornam testemunhas vivas da glória de Deus. O anjo deu uma missão às mulheres. E essa missão continua viva hoje nas nossas mãos. Você que ouviu essa palavra até aqui está recebendo um chamado. Você é a geração do ID. Não podemos calar o que vimos. Não podemos esconder o que ouvimos. Se Cristo venceu a morte, então nossa vida precisa carregar a ressurreição em cada atitude. Seja no trabalho, na família, na escola, nas redes sociais, somos embaixadores do túmulo vazio. Compartilhe esse vídeo agora com 3 pessoas. Seja como aquele anjo. Mova a pedra para que outros vejam a glória. Toda essa cena, o anjo, o terremoto, a pedra movida, o túmulo vazio, nos conduz a uma única verdade: a última palavra não é da morte. Por mais que ela tente silenciar, por mais que o inimigo tente apagar promessas, a ressurreição é a resposta de Deus para todas as acusações do inferno. A cruz foi necessária, a dor foi real, mas o fim não foi o sepulcro, o fim foi a glória, o fim foi o reencontro, o fim foi o envio. Hoje, esse anjo que apareceu no túmulo ainda fala, ele ainda anuncia, ele vive, ele ainda move pedras, ele ainda se assenta sobre aquilo que um dia te paralisou, e ele ainda aponta o caminho. Vão e anunciem. Você não precisa de mais sinais, você já tem a maior prova de todas. A cruz está vazia, o túmulo está vazio, o trono está ocupado. Comenta: a vida venceu, e eu vivo por causa dele. Pai amado, eu oro agora por cada pessoa que ouviu essa mensagem, que assim como aquele anjo desceu com poder, o teu Espírito desça agora sobre essa casa, sobre essa alma, sobre esse coração, que toda pedra que está impedindo a fé, a alegria, a esperança, seja removida em nome de Jesus. Que todo sepulcro emocional seja tocado pela luz da tua ressurreição. Que toda voz de derrota seja silenciada, que toda dor seja restaurada. Espírito Santo,
Assenta-te sobre as áreas da nossa vida que pareciam perdidas e mostra que o Senhor ainda reina. Nós declaramos: a morte não tem mais domínio, o medo perdeu sua força, a vergonha foi vencida, a vida venceu, e nós escolhemos crer. Envia-nos como aquelas mulheres para proclamar: Ele vive. Usa-nos, Senhor, para sermos testemunhas da Tua glória. Em nome de Jesus. Amém.